Olá, hoje eu vou explicar para vocês sobre a lei do pertencimento. A constelação familiar, ela trabalha com três leis. Com a lei do pertencimento, né? Eu vou falar sobre ela agora, a lei da ordem e da hierarquia. Nós temos que tomar nosso lugar de direito, respeitar quem veio anteriormente, quem está na nossa linha e quem veio posteriormente. É a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e do receber. E nesse momento nós vamos iniciar pela lei do pertencimento e posteriormente, nos vídeos sequentes, nós vamos falar de cada lei em específica para não ficar um vídeo muito longo. Nesse momento, eu estou gravando esse vídeo em um quarto, né, que fica próximo à avenida. Então, possivelmente vai aparecer alguns barulhos, né, de moto ou de buzina, alguém falando. Eu estou no apartamento aqui, tem um prédio do lado, mas isso não é significativo. O que importa é o conteúdo partilhado. Então, eu convido vocês a apreciarem e se permitirem se abrir para o conteúdo que eu vou compartilhar e não prestar atenção nos barulhos externos. Então, vamos lá. Eu fiz uma listinha aqui para acompanhar, tá? Para ficar melhor, porque realmente é um assunto muito interessante, muito minucioso. Nós vivenciamos isso a todo momento, e a lei do pertencimento é objetivamente o seguinte: todo indivíduo ele tem direito de permanecer ao seu sistema familiar. Então, o que seria uma exclusão? A exclusão, ela pode ser um aborto. Todo aborto, que seja espontâneo ou não, ela é uma exclusão daquele ente, né? Daquele indivíduo, daquele sistema. Então, o que acontece? Todos os casais que tiveram um aborto, o que seria o ideal? Reconhecer esses filhos. Então, por exemplo, o casal tem 3 filhos. Só que 3 filhos vivos e tem 1 ou mais abortos. Então, o ideal é agregar e reconectar esse filho ou esses filhos a esse grupo, né? A esse sistema. Então, por exemplo, o casal que tem 3 filhos vivos e tem 2 filhos abortados, mesmo que seja de uma forma inconsciente, então é dizer que tem 5 filhos. Por quê? Quando um aborto acontece, consequentemente, eu vou falar sobre isso na sequência, um ente querido, né, que seria possivelmente o próximo irmão, ele vai honrar incondicionalmente esse irmão que foi abortado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai seguir esse irmão, ele vai honrar esse irmão incondicionalmente, ou seja, eu honro você pela dor, eu honro você na morte. Então, ele vai ficar triste, ele vai ficar inclusivo, ele não vai se sentir pertencente a lugar nenhum, ele vai ficar introspecto, ele vai ficar triste, possivelmente pode ter depressão, ele não vai ter iniciativa de terminar o que ele começar, ele sempre vai buscar algo fora, mas a ruptura ela é interna. Ou seja, ele não consegue se localizar em lugar nenhum, porque ele não se sente pertencente. Então, ele vai seguir esse irmão, porque não é honrável, não é memorável ele ser feliz, sendo que um irmão, sendo que um ente, né, desse sistema foi excluído. Então, automaticamente, né, de uma forma inteligente, esse sistema vai procurar alguém que tenha forças o suficiente para conseguir resgatar o ente. Mas no caso do aborto, sempre, possivelmente, vai ser o irmão. Então, quando você olha para esse aborto ou os abortos e você reconhece, você aceita que naquele momento você fez o que você poderia fazer e foi como tinha que ser para o aprendizado, né, do casal, da família, tudo muda. Ou seja, você traz vida para esse casal, tanto
a mãe, o pai e o irmão, porque também os pais sofrem um impacto, principalmente a mãe, que sofre todo um processo físico, né? É um processo fisiológico muito doloroso, muito profundo, é literalmente uma ruptura de elo, é uma exclusão muito violenta e muito dolorosa em todos os sentidos, né? Físico, emocional, e mental e espiritual. Então, quando se faz essa integração, você liberta automaticamente a todas as pessoas vinculadas e se prevalece a paz, o equilíbrio, a harmonia e a libertação para que principalmente esse irmão que honrava, né, esse aborto, ele possa seguir a sua jornada, ele possa seguir a sua vida de uma forma alegre, de uma forma feliz, honrando esse irmão em uma nova configuração. Eu honro a nossa irmandade, eu honro a minha vida sendo feliz. Eu te agradeço e te libero e sigo o meu caminho. E os mortos, né? As pessoas que foram mortas de uma forma trágica, é muito comum, principalmente crianças. Crianças que vêm representando tios, que vêm representando avós, né? Avós, tanto o avô quanto a avó, tanto o pai ou a mãe. Então, se na sua família existe pessoas que morreram de forma trágicas, pode observar os membros dessa família, porque vai ter pessoas que estão representando esses membros. E qual que é o intuito dessa representação? O reequilíbrio do sistema, a reintegração do sistema. O objetivo é todos serem felizes e todos evoluírem e fazendo parte desse sistema. Então, a pessoa sempre vai ter os mesmos sintomas. Depressão, introspecção profunda, ela não vai se sentir parte, ela vai cometer situações que ela vai caminhar para a morte, né? Possíveis doenças, conforme a forma que esse ente veio a falecer, ela vai buscar o mesmo caminho. Por exemplo, eu constelei uma vez uma mulher que ela perdeu o pai aos 7 anos. O pai bebia, e ele voltava para casa de moto, ele teve um acidente e morreu. E ela, quando ela constelou, ela tem uma faixa de uns 38, 42 anos. E o que ela fazia? Ela estava bebendo muito e ela estava retornando para casa de quê? De moto. Ela voltava sempre para casa ou de moto ou de carro. E estava propícia ao quê? Ao acidente. E quando nós abrimos a constelação, nós constatamos que ela honrava o pai nesse acidente e ela estava buscando a morte para seguir o pai à morte. E foi quando nós fizemos a ressignificação, nós fizemos a alteração dessa informação e ela continuou honrando o pai, só que de uma forma positiva. Ela declarou a honra ao pai pela felicidade, pelo amor, pela alegria, pela prosperidade, pela abundância. E ali foi cortado, né, esse vínculo negativo. Já pegando o gancho aí dos mortos, agora nós vamos falar do suicídio, que está, né, tá vinculado, mortos de uma forma trágica. Então, na família, que todas as famílias existem, né, N formas de mortes, e já incluindo também o assassinato. O assassinato, ele é uma forma de exclusão, ou seja, o assassino que tira a vida de outrem, ele tira a oportunidade desse ser de fazer parte daquele sistema. Então, a partir do momento que isso acontece, vem toda uma carga, vem toda a carga para o assassino, né? E a única forma de reequilibrar isso de uma forma sistêmica é o assassino tomar consciência do que ele fez e ele beneficiar outras pessoas em honra da vida que ele tirou do ente de outro sistema. Não é uma justificativa, tá? Isso não é justificativa. Isso é uma forma de equilibrar o que foi feito, o que aconteceu. Momento algum, eu estou me abrindo
para debate. Isso é uma visão sistêmica, ponto. É isso. Então, o que acontece? Quando isso acontece, né, o assassinato, existe a exclusão, que está tudo relacionado. Assassinato, homicídio, o suicídio, né, que se enquadra nesse padrão de comportamento doente que vem representar. Então, o que acontece? A pessoa vai ficar introspecta e tal, e tal, e tal, como eu falei anteriormente. Vamos lá para o próximo da lista. Uma discriminação que é muito comum é discriminação por raça, cor, sexo e dinheiro, né? Então, por exemplo, essas famílias mistas que integram, né, que conectam as raças, uma família não aceita a outra, isso é uma forma de exclusão muito comum e traz esse padrão de comportamento. Outra é o irmão que tem ciúmes e culpa o outro irmão por roubar o seu lugar, ou também tem um tipo de exclusão que é o irmão que não aceita o comportamento, né, determinado do irmão ou da irmã e o exclui. Ou seja, eu não tenho nada a ver com ele é sem noção, ele só faz coisas erradas. Então, quando há a exclusão do irmão, isso pesa sobre o excluído. Então, ele não vai se encontrar em nenhum outro grupo. E o que acontece? Qual que é a consequência? O pulo do gato aqui é você conseguir observar a consequência disso tudo. Que a pessoa ela não consegue se encaixar em grupo nenhum, ela não se sente pertencente a nada. Ela entra num vazio existencial. E quando isso é percebido a tempo, tem como ser revertido. E outro tema, né, que é muito comum é a filha que fica ao lado do pai, excluindo a mãe. Ou seja, a filha ela começa a questionar o comportamento da mãe. Ou seja, ela enfraquece a mãe e ela também se enfraquece porque inconscientemente a criança interior dela vai se sentir desprotegida e vai ficar fraca. Essa filha vai ficar sem a mãe vai ficar sem o lugar dela na família, ela vai perder o marido e, consequentemente, vai perder a filha. Então, gera muitos conflitos com apenas uma movimentação. E o segundo, né, que é a sequência desse, é o filho que fica ao lado da mãe, que julga o comportamento do pai e tira o lugar desse pai, desse grupo familiar. Então, o que acontece? É a mesma coisa da mãe. O filho toma o lugar do pai, deixa esse pai fraco, né? Fica sem pai, o pai fica sem filho, o pai não se pertence à família e vira uma desarmonia e conflitos que geram guerra. O próximo é o pai que não aceita o comportamento ou escolhas dos filhos, ou da filha ou do filho, ou a mãe, tanto faz o pai ou a mãe. Então, quando os pais não aceitam as escolhas, existe a exclusão. E quando os pais excluem os seus filhos, eles se sentem fracos. Ou seja, eles não têm força para viver as suas vidas. Então, e outro padrão de comportamento que é gerado pela exclusão é a raiva. Geralmente, as pessoas que foram excluídas, elas têm muita raiva, elas renegam. Principalmente nesse caso, quando o pai ou a mãe, ou os dois, renegam os filhos pelo padrão de comportamento e pelas escolhas, eles trazem uma ira e eles trazem uma rejeição à família muito grande. E isso tem uma carga uma influência direta na felicidade, na alegria, no relacionamento, na vida profissional e na vida financeira, e principalmente na saúde. Então, a pessoa que não está pertencente ao seu sistema tem um prejuízo muito grande, ela tem uma influência negativa gigantesca. Vamos para o próximo. A mulher que
a mulher que critica o marido para os filhos, ela invalida o pai. Ou seja, a mulher que critica os filhos, a mulher que critica o pai para os filhos, ela tira o lugar do pai e os filhos ficam fracos. E vice-versa. Ou seja, quando existe a alienação parental, existe um desequilíbrio muito grande, porque eu vou falar sobre isso sequentemente, né, na próxima lei, que gera um conflito e uma desarmonia muito grande em todas as leis da constelação. E a consequência negativa, né, o halo da consequência negativa, ela é muito poderosa, ela é muito forte. Então, ela desarmoniza todos os membros envolvidos em todos os setores de suas vidas. A esposa que exclui os filhos do marido do casamento anterior, ou vice-versa, tanto a esposa quanto o marido. Ou seja, né, a pessoa conhece lá o seu companheiro ou companheira, só que ela vem de outro relacionamento e ela tem filhos. E de uma forma velada, aquela pessoa exclui esses filhos. Ou seja, esse companheiro ou companheira, ele ou ela nunca vai conseguir estar inteiro nesse relacionamento, porque ele não se sente leal, né? Ele não se sente feliz, não se sente completo, tendo os filhos rejeitados. E toda essa movimentação que eu estou falando, muitas das vezes ela é manifestada, ela é verbalizada e muitas das vezes ela é velada. Ou seja, é um movimento silencioso. Só que o campo, né? O campo sistêmico, o grupo de almas, o inconsciente coletivo desse sistema familiar, não só do sistema, mas do nosso sistema, ele é muito forte. Então, ele não permite esses desequilíbrios, ele é justo. Então, nós emanamos uma informação pelo sentimento que vai ser verificada nesse campo e vai ser executada. Se essa lei, se essa ação e essa movimentação for negativa, vai ter uma correção automaticamente. Então, é inadmissível que qualquer membro de qualquer família, de qualquer sistema familiar, seja excluído. E vamos dar continuidade aqui nos temas. A esposa que exclui a sogra, o marido que exclui a sogra, a sogra que exclui o genro, a sogra que exclui a nora. Ou seja, isso é muito comum, né? O filho ou a filha, principalmente quando é filho único, isso é muito comum em algumas famílias, mas infelizmente tem uma desarmonia muito, muito intensa. E quando esse filho conhece outra pessoa e vai apresentar essa pessoa rejeitada, aí gera totalmente essa exclusão que gera desarmonia. E esse filho ou essa filha não vai conseguir ser feliz no seu relacionamento. E as esposas que excluem as mães, né, dos maridos, porque vem vice-versa, se encaixa, né, na mesma situação, a sogra que rejeita a nora e a nora que rejeita a sogra. Então, tem uma influência direta no relacionamento e no sistema familiar. E todas as pessoas que estão envolvidas, elas não conseguem viver em paz e nem em harmonia, porque isso fica de uma forma constante, trabalhando tanto no inconsciente e tanto no consciente. Os pais que são separados, os filhos sempre vão ficar do lado do mais fraco, a não ser que os pais reconheçam seu destino e tomem o que é seu. Ou seja, voltando no quê? Na alienação parental. Então, os pais que são recém-separados e ficam nessa briga, né, durante anos, o filho ele vai tomar inconscientemente o lugar do mais fraco dentro dessa briga e ele vai tomar o seu lugar fazendo as mesmas coisas, ou seja, ele vai começar a copiar um padrão de comportamento. Mas se os pais tomarem o seu destino e não envolverem os seus filhos e
influenciar os filhos a seguirem a sua jornada, a sua caminhada, ficando com eles o que é deles e deixando com os filhos somente o que é deles, eles vão conseguir se desenvolver. A criança só vai conseguir ser ela e só vai conseguir se desenvolver quando ela se sentir segura e perceber que os pais, por mais que não estão juntos, mas estão em harmonia. E um ponto importante, como funciona a escolha da representação do excluído. Ou seja, o campo sistêmico, né, o inconsciente coletivo do sistema daquela família, ele tem uma inteligência própria. Então, ele sempre vai escolher os mais fortes que não têm o padrão de comportamento daquela família, para que ele possa trazer à tona os padrões negativos de comportamento daquele sistema. Ou seja, os entes só são que os entes da família só são excluídos quando traz um padrão negativo de comportamento muito forte do sistema. Então isso vem à tona. Ou seja, aquela pessoa que foi excluída, ela está diretamente ligada num padrão negativo do inconsciente coletivo daquele sistema e que em um próximo momento vai vir à tona. E isso vai se repetir quantas vezes for necessária até a cura completa desse sistema. E complementando, né, que quando a pessoa é excluída, ela, apesar que eu já falei isso no vídeo, ela não se sente pertencente a nenhum grupo. E a pergunta é, como eu posso resolver isso? Ou seja, a forma de resolver isso é você integrando e aceitando a pessoa excluída como ela é. A pergunta é, você foi excluído ou você excluiu? E qual é a consequência disso na vida de todas as pessoas correlacionadas? Entende? A pergunta é, o que você quer para a sua vida? Você quer viver em paz, em harmonia? Então, tome o seu lugar, tome o seu direito de pertencer ao seu sistema familiar e aceite todos os membros como eles são. Cada um tem um nível de consciência, cada um tem o seu nível evolutivo. Ninguém é maior e ninguém é menor que ninguém. Nós não somos melhores e não somos piores que ninguém. Cada um está no seu tempo, cada um está no seu ponto, no seu nível de evolução. E assim nós seguimos em harmonia. Se nós nascemos no nosso sistema e nós nos relacionamos com todas as pessoas que estão no nosso mundo, no nosso universo, é porque nós estamos nessa frequência. Nós estamos receptivos a esse padrão de comportamento dessas pessoas. Então, olha para isso, olha para você, se integre ao seu sistema familiar e integre todas as pessoas do seu sistema que você não quer que elas façam parte. Trabalhe a aceitação, trabalhe o perdão. Você só consegue acessar o amor incondicional crístico a partir do momento que você limpar o seu coração, você conseguir perdoar, né, todas as pessoas, de todas as situações de aprendizado que você teve a oportunidade de ter, e depois que você limpar o coração, você consegue acessar o amor. E o amor cura tudo. Nós estamos aqui em prol do amor. Gratidão. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com quem você ama. E eu fico aqui aguardando o seu comentário e o tema do próximo vídeo. Vai ser uma grande honra e satisfação ter a oportunidade de compartilhar da consciência, da constelação, no tema que você trazer que está relacionado à sua vida. Gratidão.